Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago as minhas leituras do mês de janeiro. Foram seis leituras, 6 livros, né? O primeiro aí do ano, né, de 2023, foi o lançamento da escritora Ivana Arruda Leite, a doida Ivana, né? Mais novo lançamento dela, Cura-me Senhor, que saiu pela editora A Barca editorial do meu amigo Celso Suarana. Então eu não pude comparecer ao lançamento, porém gentilmente o Celso me enviou o livro da Ivana, o novo livro da Ivana, autografado, né? Sensacional, e vem com marca-página. Muito bacana. Então, foi o primeiro que eu li no ano, né? Me mandou foi no final do ano passado, dezembro de 2022. Aí eu já li em janeiro. Sensacional esse livro. Eu não conhecia nada da autora. É um livro de contos, né? E todos os contos, todos não, boa parte dos contos, a maioria dos contos, giram em torno dos milagres de Jesus. Por isso, cura-me, Senhor. Mas numa linguagem irônica, né? Vou dizer até sarcástica, com esses milagres, né? De forma, creio que até respeitosa, mas muito engraçada. As histórias, como ela conta, né? E Jesus é um personagem, a personagem que perpassa a maioria dos contos. Alguns dos contos, entre 2 ou 3 contos, tem contos mais contemporâneos, né? Se passam num momento mais atual e que retratam, pelo que dá para perceber, são textos mais autobiográficos, retratam mais a vida da própria autora, né? Pelo menos ela se coloca, quase como uma autoficção. Muito interessante. Então essa edição aqui saiu ano passado, né? Pela Barca Editorial, 2022. E diz assim atrás, aqui na quarta capa, na fotinha da Ivana Arruda Leite de costas, aqui de mochila nas costas, na parede. Parece que é o Muro das Lamentações. A verdade é que eu só ando na linha quando estou sendo guiada por ele. Gosto de caminhar de olhos fechados, achando que é ele quem está me conduzindo. O problema é que às vezes o diabo senta-se ao volante e eu nem percebo. O tinhoso é mestre em seduzir e enganar os desavisados. A gente acha que está cumprindo a vontade do Pai, e quando vê, está indo na direção oposta. Cura-me, Senhor, da Ivana Arruda Leite, publicado pela A Barca Editorial. Depois eu li um de poesia. Eu já tinha lido outro livro dessa autora, mas eu não me recordo o nome do livro. Eu devia ter pego o nome do livro, né? Que era o primeiro livro. Era o segundo livro dela. Eu fui no lançamento desse segundo livro, Camada de Pele, terceira camada de pele, alguma coisa camada de pele. E aí eu fui no lançamento desse livro, da Mariana Teixeira, e aí eu ganhei o primeiro dela. Então eu fui no lançamento do segundo, na editora, né? Editora Patuá, e aí eu ganhei esse, que era o primeiro que ela publicou naquela editora. Breves Verdades e Outras Mentiras. A Mariana Teixeira, ela é uma poeta fotografada também, né? Lógico. Peguei ali no lançamento do outro livro, né? Esse aqui eu ganhei. E ela tem uma poesia muito concisa. Ela diz muito com poucas palavras. E eu separei alguns poemas aqui para serem lidos. Os poemas são bem concisos, bem curtos, né? Então eu vou ler alguns, né? Que eu achei incrível. Dou passos errados, tropeço, caio.
Sou péssima com os pés. Queria mesmo é voar. Sinto muito por sentir tanto. A minha rua cruza com a sua avenida e a gente é puro desencontro. E o último aqui que eu vou ler, esse aqui eu achei muito bonito, que é o seguinte. Assopro o chá num sopro curto e forte. Faço uma onda na caneca. Tenho o mar em minhas mãos. Então, da Mariana Teixeira, publicado pela editora Patuá em 2017. Breves Verdades e Outras Mentiras. Também pela editora Patuá, que inclusive está fazendo aniversário, né? Parabéns aí o Eduardo Lacerda, a todos da editora, Priscila Gunutzmann, né? Esposa dele. Pelos 12 anos da editora Patuá, eu tive o privilégio de publicar um livro lá, que foi o meu livro que teve uma melhor receptividade até hoje, que foi o Poemas do Golpe, que eu publiquei lá em 2019. E aí eu li também da editora Patuá, Aquatiempo, que é uma edição bilíngue, né, português e espanhol, livro de poemas da poeta do Pará, né, do Pará, Wanda Monteiro. É o segundo livro dela que eu leio. Olha a fotinha aqui da Wanda Monteiro. Não mostrei a foto da Mariana, né? Fotinha da Wanda Monteiro. Livro também autografado, que eu peguei no lançamento lá. Fotinha da Mariana Teixeira, do livro de poemas concisos, né? Aqui está a Mariana Teixeira. Então, esse Aquatempo, Aquatiempo, eu separei dois poemas aqui, eu vou encontrar dois poemas aqui da amiga Wanda Monteiro. A cidade, um mundo que não me cabe, não sei viver sem o horizonte. Quando não posso ter com o rio, canto para chover. A chuva é minha janela para o rio. Abro a janela para vê-la em cena. A chuva é um talento da natureza. A vida ribeira me ensinou o rio. O rio me ensina o tempo. O tempo me ensina o rio. Os dois me ensinam a vida. A vida é esse rio morrendo em si mesmo. Esse livro da Wanda Monteiro foi publicado em 2020 pela editora Patuá. Edição bilíngue, de um lado é português e do outro a versão espanhola. Aquatiempo, pela editora Patuá. Então eu li, como todo ano eu estou tentando pelo menos ler um livro do maior poeta brasileiro, né, de todos os tempos, o Carlos Drummond de Andrade. Esse ano eu peguei para ler um livro de crônicas. Né? Engraçado, eu comecei a ler, a tomar gosto pela leitura, não foi através da poesia, foi através da crônica. Então eu li aqueles livrinhos para gostar de ler, e lá tinha uma sequência de livros, não sei se 4, 5, que eram com os mesmos autores. Então eram crônicas do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos, creio que do Rubem Braga, e acho que do Drummond, né? Se eu não me engano, do Drummond. E depois eu comecei a ler os livros desses autores. E acabei descobrindo a poesia deles também, claro. Quase todos eles poetas, né? Não, aliás, dois deles, né? Drummond e o Paulo Mendes Campos. O Rubem Braga é considerado o maior cronista brasileiro, né?
mais de, se eu não me engano, 15 mil crônicas, né? Nem todas foram publicadas ainda em livro, mas em jornais, né? Ele é um mestre dos demais, né? Como se escreve crônica até hoje nos jornais, tem como base o mestre Rubem Braga. E o Drummond não fica atrás, né? Então eu peguei aqui o Drummond, De Notícias e Não Notícias Face à Crônica, um livro que eu peguei no ônibus biblioteca quando eu era bem adolescente. Eu creio que eu devolvi sem terminar de ler. Então é uma releitura, só que dessa vez eu li todo o livro, né? E esse livro, a estrutura dele é muito interessante. Que ele é um livro, a divisão dele aqui, ó, as partes dele, ela é montado como se fosse um jornal. Então esse livro aqui, o De Notícias e Não Notícias, Face à Crônica, ele foi publicado pelo Carlos Drummond de Andrade em 1974. E a edição dele é dividida como se fosse um jornal. Então, por exemplo, você tem crônicas que são como matérias desses cadernos de um jornal. Então, no índice aqui você vê nacional. Aí tem duas crônicas com essa temática, nacional. Aí tem internacional. Aí vem uma crônica. Política, editorial, cidade. Aí tem várias crônicas que se passam na cidade. Comportamento, gente, sociedade, moda, artes e letras, cultura e ensino, saúde, ecologia, montanhismo, consumo, polícia, economia e mercado, caderno infantil, classificados e festas. Dentre essas crônicas, conforme eu fui lendo, eu me recordei de algumas. Então, para mim, essas crônicas que eu vou falar que são clássicas, assim, né? Que eu não esqueci dessas crônicas. Passado mais de 20 anos, né? Que eu tinha lido pela primeira vez e eu me recordei dessas crônicas só de ler o título. Uma delas é Brasileiros 100 milhões, que fala do brasileiro desse número, né, nascido, os 100 milhões, né, 100 milhões, o brasileiro, sobre esse. Compre livro no táxi. É uma crônica também, com esse tema, né? O próprio título já entrega o que se passa na crônica. O pai hoje e amanhã. Recalcitrante, que é que o cara fica irritado com o outro por causa dessa palavra, né? E ele não sabe o que que é. Deixa eu ver. Moça na chuva. Serás ministro. O rapaz mora não, ele trabalha no Congresso e tal, tem contato lá com os políticos, e aí ele quer que o filho dele seja batizado pelo ministro, né? Só que o ministro tem muitos compromissos e acaba mandando um representante, pois ele não se faz de rogado e coloca o nome do menino de ministro. E aí o que isso vai se desenrolando, o que causa na vida desse jovem? E ele se chama ministro. E a crônica da parte do caderno, gente, serás ministro. As crônicas do Drummond, elas são bem, ao contrário da poesia dele, que às vezes é muito amarga, né? Aqui é bem leve, assim, é engraçado, tem muito humor. Deixa eu ver mais alguma que eu me recordo. Calça literária, a moça, uma calça jeans, né? Uma jovem, e ela escreve versos na calça dela, então virou uma calça literária. Então tem versos de os famosos de grandes poetas brasileiros. Recomendo demais, é um livraço, assim. Mulher na Bolsa, A Viúva Loura, demais. Então aqui publicado essa edição aqui é da editora, antes que eu fale bobagem, né? Da editora Record. Então eu li um livrinho aqui de ensaios
da Virginia Woolf, A Arte do Romance, publicado pela LPM Pocket. Esse livro aqui tem ensaios dispersos assim da Virginia Woolf, escritora inglesa, né, do início do século XX, que foram publicados em revistas, jornais. É um compilado desses ensaios, com tema literário, né, literatura, arte do romance. Né? Então você tem aqui, vou ler os títulos dos ensaios. Horas numa biblioteca, leitura, relendo romances, como ler um livro, a vida e o romancista, a arte da literatura, as mulheres e a literatura, craftsmanship e resenhando. Eu separei um trecho aqui do ensaio As Mulheres e a Literatura, que eu vou ler aqui para vocês. As mulheres estão alcançando maior independência de opinião, estão começando a respeitar sua própria percepção de valores. E por isso, o tema de seus romances começa a mostrar algumas mudanças. Ao que parece, estão menos interessadas em si mesmas. Por outro lado, estão mais interessadas em outras mulheres. No começo do século XIX, os romances de mulheres eram em larga medida autobiográficos. Um dos motivos que as levavam a escrever era o desejo de expor seus sofrimentos, de defender sua causa. Agora que esse desejo não é mais tão premente, as mulheres começam a explorar seu próprio sexo, a escrever sobre mulheres como nunca se escreveu antes, pois até data muito recente, as mulheres na literatura eram criação de homens. Antes de concluir aqui, A Arte do Romance, da Virginia Woolf, tem tradução da Denise Butman, publicado pela LPM Pocket. Essa edição aqui de 2021, mas a primeira publicação do livro foi em 2017. A Arte do Romance. E por fim, eu li outra escritora. Ela é francesa, né? E ela é curadora de arte, né? Como se diz? Galerista. Ela é galerista, curadora de arte, ela é crítica de arte, né? Artes plásticas. E escritora, né? Ela escreveu um livro sobre o Salvador Dalí e causou polêmica quando ela publicou um livro sobre a vida sexual dela, que se chama A Vida Sexual de Catherine M., que é o livro anterior a esse aqui. Esse aqui é A Outra Vida de Catherine M., né? Que é da Catherine Millet. Aí tem uma cinta aqui no livro que diz França.br, Ano da França no Brasil, 2009. Esse livro foi publicado pela Agir. Então é assim, no primeiro livro, pelo que eu entendi, eu não li o primeiro livro, né? Que é o Vida Sexual de Catherine M. Eu só li esse A Outra Vida de Catherine M. E pelo que eu entendi lá, a polêmica foi que ela contou a vida sexual dela e que ela tinha relação com os relacionamentos que ela teve eram relacionamentos abertos, né? Pelo menos 2 homens que ela teve um relacionamento duradouro e mantinha relações fora do casamento com o companheiro sabendo, e o companheiro também tinha relacionamento fora, ou seja, uma relação aberta. Então ela conta sobre todas essas aventuras sexuais da juventude dela. Então a polêmica foi essa, uma intelectual francesa abrindo as histórias do que se faz entre 4 parentes, né? E causou a celeuma, tal, aqui tem a fotinha da Catherine M., Catherine Millet, né? Escritora francesa, e depois ela publicou esse, né? Esse eu creio que é uma continuação. E aqui, se você espera um erotismo hard, esquece.
Ela é muito sutil mesmo quando ela vai falar sobre isso. E de repente ela faz ensaios assim, tem uma linguagem um pouco poética, filosófica, mesmo falando sobre sexo. Então não espere nada ardente nesse livro aqui, pelo menos nesse, né? A Outra Vida de Catherine Emmy. Tem momentos que se tornam um ensaio sobre o ciúme, porque no primeiro relacionamento ela fala que era aberto, os dois sabiam dos casos extraconjugais, não tinha problema nenhum. Já no segundo relacionamento já não era aberto, porém não existia o diálogo de contar, né, o que fez, o que deixou de fazer, isso causava muitos ciúmes nela. Então ela fala, o tema desse livro aqui é o ciúme, mas é um ciúme doentio. Então, para quem gosta desse tipo de livro, esse tema eu recomendo. Um bom livro. Ela escreve muito bem, uma intelectual, né, francesa, mas não é um erotismo hard. Se você quer isso, não é para você esse livro. Então, essa edição aqui tem tradução da Hortência Santos Lencastre e é de 2009. A Outra Vida de Catherine M. E com ele eu termino o vídeo aqui. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.